Bom dia, pessoal. Hoje vamos iniciar a nossa parte de avaliação preliminar de políticas públicas, que é o último conteúdo do nosso curso. Qual é a importância de saber avaliar políticas públicas? Bom, conforme a gente viu em sala de aula, e está aí nos slides aí também para quem quiser revisar, políticas públicas consistem no conjunto de ações, seja de um ente privado, por exemplo, uma organização não governamental, agora mais chamada de organizações sociais, mas também de governantes políticos, por exemplo, o vereador aí da sua cidade, com o intuito de promover um direito a um grupo de pessoas. Qual a importância de saber avaliar? Bom, se você sabe avaliar a política pública, ainda que você não seja um político ou um gestor de uma empresa pública, de uma entidade, de uma organização social, você pode realizar cidadania ativa, saber avaliar melhor propostas de políticos, seja em meio a uma eleição em que você tem de escolher um candidato para votar, ou então no dia a dia mesmo, quando o político vem com uma proposta e você consegue dar uma olhada se aquilo ali está mais para uma demagogia ou para uma política pública efetiva, uma política pública eficaz, que tem viabilidade para execução e que tem um objetivo bacana de ser cumprido. Está propondo um direito, está propondo um dever que é realmente necessário e benéfico para a sociedade. Bom, como é que você, após avaliar uma política pública, você consegue ter voz? Bom, hoje em dia está aí as redes sociais. Hoje em dia, para a maioria de vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês podem também enviar propostas direto lá para o legislativo, enviar propostas para algum candidato, algum político ao qual vocês conheçam. Vocês podem até participar dessas enquetes que comumente está tendo aí online a respeito de pesquisa de opinião para elaboração de medidas provisórias ou de projetos de emenda à Constituição. Eu acho que vocês já devem ter visto algo a respeito aí. Tem um sitezinho que promove muito esse tipo de coisa, que é o change.org. Eu acho que vocês já viram algo a respeito, enfim. Bom, então, algumas das coisas aqui, né? Direcionar ações que tragam resultados para a sociedade. Se você sabe avaliar a política pública, você consegue também direcionar alguma ação e pode fazer proposições, né, por meio das redes sociais, pode mandar e-mail para algum legislador, enfim. Você pode compreender propostas e aí fazer sempre uma análise custo-benefício. Isso é muito bom para a formação de consciência enquanto um cidadão. Bom, a gente sabe que no momento de uns anos para cá está se passando uma série de reformas no Estado brasileiro, reformas estruturantes assim que estão mexendo com alguns itens aí que vinham há anos sendo debatidos, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma de previdência, houve aí também uma reforma do ensino médio. Bom, então ser capaz de avaliar políticas públicas pode ser bom para você como um gestor, como participante de iniciativa privada, enfim, você pode exercer uma cidadania ativa, tentando sempre que possível ter voz e está tentando também monitorar esses políticos aí. A gente sabe que é por meio do monitoramento da execução de política pública é que se consegue detectar, por exemplo, indícios de corrupção e aí fazer uma denúncia para que aquilo ali venha a ser corrigido. Quais são as formas de avaliação de políticas públicas? Bom, políticas públicas em geral são avaliadas sob duas óticas. A primeira delas é uma ótica ex ante, ou seja, a análise de políticas públicas antes que elas sejam implementadas, antes da votação de um projeto, colocando ela em vigor. E uma análise ex post, que é uma avaliação de política pública após a execução da mesma,
fim de um determinado prazo, você vai lá e avalia qual foi o impacto, qual foi o resultado que aquela política pública gerou para a sociedade, se aquilo ali está cumprindo com os objetivos inicialmente propostos ou não, se em comparação com outras políticas aquilo ali foi bom ou ruim, se o gasto foi bem executado, se não houve corrupção, enfim. Bom, então está aqui a definição. Avaliação de política pública ex ante consiste na análise de uma medida que irá ser tomada antes que a decisão ocorra. Bom, quais são as etapas dessa avaliação de política pública ex ante? Diagnóstico do problema a ser resolvido. Qual é o problema que deve ser resolvido? Como você acha que ele precisa ser resolvido? A quem ele está atingindo? Qual o público-alvo? Bom, você vai propor uma política, ou alguém propôs uma política, e você precisa analisar como essa política se caracteriza, quais são os objetivos da política. Essa política pública pretende atingir qual o público-alvo? Quais são os resultados esperados? Obviamente que a política ela se caracteriza de uma forma, mas ela precisa ter uma descrição de como ela vai ser executada. Quem será o executante, quanto pretende se gastar, se tem algum mecanismo específico. Obviamente que isso aí vai levar a um detalhamento de custo financeiro que essa política vai ter, mas também dos benefícios sociais que essa política está propondo sanar, está propondo para a sociedade. Se possível, tem de se comparar uma política com outra, de forma a ver se essa política é ou não mais eficiente. Outras etapas podem conter, por exemplo, a construção da legitimidade, ou seja, como essa política vai ser votada. Será que ela está levando em conta as pessoas que realmente vão estar envolvidas com essa política pública? Será que ela está tendo uma boa representatividade? Depois disso, deve-se pensar em como ela vai ser implementada e como será monitorada e controlada essa política pública ao longo do tempo, até para saber como está evoluindo a construção e a execução da mesma. Bom, a avaliação ex ante, ou seja, antes que a política ocorra, permite dar transparência, com o intuito também de reduzir erro na formulação de política, na execução e no cumprimento. Então, antes que a política ocorra, se você analisa os possíveis malefícios que ela possa trazer e os possíveis benefícios que ela possa trazer, quem são os interlocutores, quem são as pessoas que vão ser diretamente afetadas, se você faz uma consulta pública a respeito da opinião de quem está diretamente envolvido com a coisa, você pode detectar, por exemplo, uma falha que aquela política ali estava gerando enquanto está tentando cumprir o seu objetivo. Bom, a racionalidade de um processo constitutivo de uma política pública é o que permite a sua avaliação e implementação. Bom, aí a gente iria para uma figurinha, não está aparecendo aí. Fica difícil de eu abrir agora, depois eu abro. Não está aparecendo aí, mas ela está aqui no slide seguinte, já já a gente vai lá. Bom, só terminando aqui esse slide, a gente precisa sempre estar planejando uma política pública, avaliando direitinho, porque ainda que planejemos, ainda que os políticos façam isso, ainda que a parte técnica que está propondo uma política pública faça isso, mesmo assim, nem sempre significa que vai ser bom. Planejar errado também é ruim. Então, tem de se ter cuidado nesse processo. Bom, quando a política está sendo executada, monitorar a forma como ela está sendo executada e daí avaliar uma possível intervenção, indicando quais são os pontos que devem ser melhorados e como essa comunicação vai ser feita com a sociedade, é uma das coisas que deve estar
contido num planejamento de uma política pública. Bom, como é a racionalidade no ciclo da política pública? Tem-se um problema, para sanar esse problema, pensou-se uma política pública, essa política pública deve cumprir alguns objetivos, ela, portanto, vai ter um formato específico. Obviamente que isso tem um custo e pretende gerar um benefício para a sociedade. Bom, participar da implementação dessa política pública, apenas com a implementação consegue-se fazer um monitoramento de como está sendo feita essa política pública, se está sendo bem executada, se está gerando algum malefício, quais são os benefícios que ela está conseguindo realizar, está conseguindo cumprir. A partir daí pode-se avaliar a política pública vendo, por exemplo, quais são os impactos que essa política pública está causando sobre o problema inicial, resolvendo assim esse problema inicial ou atenuando o mesmo, pelo menos. Bom, isso aí é o que a gente chama de racionalidade no ciclo de política pública voltado aí ao processo decisório. Uma lista de itens que podem ser checados, que devem ser checados, para que uma política pública proposta seja avaliada e bem delineada, ou seja, corrigido alguma falha que ela tenha antes que ela seja colocada em vigor, está, por exemplo, no checklist de política pública para um programa de melhoria habitacional. Ele está contido lá nas páginas 17 a 34 do livro Avaliação de Políticas Públicas, Guia Prático de Análise Ex Ante, que está aí nos materiais do curso. E além de estar no livro, eu também separei um PDF com essas páginas específicas que está lá no grupo também, separado como checklist de análise ex ante e exemplo. Bom, a série de itens que você pode, série de perguntas que você pode responder e como geralmente você responde está aí nesse exemplo. Bom, falar um pouco de análise ex post. A análise ex post consiste em analisar uma política pública que já foi tomada. Avaliar, por exemplo, se ela cumpriu com os objetivos, avaliar quais os resultados que ela conseguiu atingir, quais foram os benefícios e malefícios proporcionados e se há melhorias a serem feitas nessa política ou se essa política pública foi pensada totalmente errada, não avaliaram ela bem ex ante e aí é preciso acabar com essa ação. Alguns pontos relevantes para a avaliação de uma política que já foi executada. Bom, primeira coisa, tem de se pensar no tempo previsto inicialmente para que essa política pública surta efeito. Você só consegue avaliar uma política pública se você der tempo suficiente para que ela mostre seus resultados. Não adianta você querer avaliar uma política pública que foi implementada há um mês atrás. Provavelmente ainda não tem resultado, talvez não tenha nem dados, nem informações a respeito ainda sobre essa política pública. Então é necessário que passe um certo tempo, que vá se colhendo informações para avaliar melhor se está cumprindo ou não com o objetivo, qual é o resultado que essa política pública está proporcionando. A gente pode pensar, por exemplo, o programa Bolsa Família, que quando ele foi implementado lá em 2003, pela união já de outros programas sociais que já existiam, não dá para ser avaliado com apenas um mês após a sua implementação. Então, foi necessário tempo para se avaliar os seus benefícios e malefícios. Bom, a experiência internacional mostra que se você utiliza uma metodologia que é bem aceita, se você tem um roteiro que é padronizado, se você gera resultado confiável, você consegue comparar diferentes políticas públicas. Bom, obviamente que você tem de seguir protocolos, né? Então, quanto mais se utilizar uma metodologia que é bem aceita pela comunidade científica, algo que já foi feito por
outros países, por outros avaliadores, em relação à política pública que é similar, melhor. Bom, as políticas públicas que apresentam avaliações ruins, que não foram validadas pela sociedade, que tiveram críticas da comunidade acadêmica, de pesquisadores, de imprensa, das pessoas que diretamente estão sofrendo ou estão sendo beneficiadas por aquela política pública. Bom, se a política pública é ruim, ela não deve se prolongar por muito tempo. É necessário sempre que tenha clareza na política pública e também na avaliação da mesma. É necessário sempre que se tenha transparência e governança, em que essas duas aqui meio que se confundem. A diferença é que essa governança seria a transparência na execução do que foi previsto inicialmente pela política pública. Bom, seguindo as melhores referências internacionais, as avaliações de políticas públicas devem ser executadas em caráter permanente, integradas ao ciclo de políticas públicas, que envolve também o planejamento, a execução, o controle orçamentário e financeiro. A partir daí, sabe-se qual é a eficiência, a efetividade e a eficácia da política pública. Bom, o processo integrado em que deve ocorrer uma melhoria na política pública está demonstrado nessa figura aí. Tem-se uma seleção de políticas públicas que você pretende avaliar, políticas públicas já executadas. Inicia-se o processo de avaliação da política pública, daí precisa-se ver quais foram os resultados, para então propor melhorias. A essas melhorias, sendo pactuadas com a sociedade, pode chegar a uma nova política pública que agregue tudo isso que foi elencado para suprir com os defeitos que a versão inicial tinha. A avaliação de uma política pública que já foi realizada ou já foi implementada pode ser de vários tipos. Por exemplo, pode ser uma análise de eficiência, e daí se pergunta e se tenta responder a seguinte pergunta: quanto se conseguiu cumprir do objetivo, dado o orçamento que foi proposto? Ela também pode ser uma avaliação econômica, e daí se responde a pergunta: quais os impactos econômicos que essa política pública gerou? Pode ser uma avaliação de impacto, que é bem similar a essa avaliação econômica, sendo que é relativa a outros setores, por exemplo, ambientais. Quais foram os impactos que essa política pública gerou para o meio ambiente, por exemplo? A avaliação ex post também pode ser uma avaliação de resultados, e aí essa avaliação de resultados seria uma avaliação mais generalista, em que se agrega meio que um pouco assim de diversas formas de análise. Quais foram os resultados alcançados do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, o conjunto de informações que é disponível. Pode ser também uma avaliação de governança. Qual foi o papel desempenhado por cada órgão, por cada agente participante? Ele foi transparente? Esse papel foi legal? Houve, sei lá, corrupção, por exemplo? É o tipo de coisa que uma análise de política pública ex post do tipo avaliação de governança tenta responder. A avaliação ex post também pode ser do tipo de avaliação da forma como a política pública foi implementada. Será que houve distorções? Será que o que foi executado é diferente do que foi planejado? Bom, e por fim, e isso aqui também pode estar elencado a todas essas formas de análise levantadas anteriormente, a avaliação de política pública pode ser do tipo diagnóstico de problema e busca por melhoria. Então, é uma forma mais direta de avaliação em que se vai buscar apenas os problemas que a política pública gerou e aí tentar melhorá-la.
Bom, a avaliação de política pública já realizada pode ser dividida entre descrever a política pública. Então, toda a avaliação de uma política pública que já foi realizada, ela tem de passar por esse processo. Bom, descrição da política pública. Qual é o nome da política pública que está se avaliando? O que ela é, o que ela propõe, quando ela foi implementada, qual é o objetivo dessa política pública, qual é o público-alvo que ela está se destinando, quanto foi orçado para ser gasto, quem é que deveria estar executando essa política pública. Bom, o segundo ponto que essa avaliação é dividida é na caracterização do tipo de avaliação. Qual é dos 7 tipos de avaliação anterior? Sei lá, uma avaliação de resultados? Bom, se é avaliação de resultados, tem de responder, tem de se elencar quais foram os resultados alcançados pela política pública. Bom, obviamente que quando você quer elencar os resultados alcançados, você precisa levantar dados. E esses dados têm de ser de fontes oficiais. Então, como é que se faz isso? Na internet, você botar o nome de uma política pública, você consegue colher os dados gerados pela mesma, de acordo com, geralmente, pelo órgão que a propôs. Bom, analisa-se os dados levantados. A partir dessa análise, tece conclusões acerca das informações que foram levantadas, compara-se ao que inicialmente foi proposto no projeto da política pública, e aí consegue-se ver, por exemplo, se a política pública caminhou conforme ela estava prevista. Bom, para essa parte de análise ex post, tem-se um checklist e um exemplo de avaliação de política pública já executado. O checklist ex post está nos materiais do curso também, lá na turma virtual. Nesse caso lá, tem-se uma avaliação de política pública, um exemplo para o programa Bolsa Família, respondendo pergunta a pergunta desse último slide aí que a gente acabou de ver. Mas está lá no checklist, bem delineado. Bom, e com isso, chegamos ao fim do nosso curso de avaliação de políticas públicas, que é uma parte do curso de políticas públicas e desenvolvimento rural. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas aí, é só